boa noite. Boa noite. Então vou falar um pouquinho hoje sobre alguns conceitos por trás do ágil. Trabalha com ágil, mas acho que vale a pena refletir um pouquinho sobre algumas coisas aqui. Mas no princípio, principalmente na década de 90, né, acreditava-se muito que a engenharia de software era igual à engenharia tradicional, onde você define processos rígidos e no mesmo contexto o resultado vai ser sempre o mesmo, né? Então, um exemplo, uma linha de fábrica, né? Fabricação de produto é bem assim. Só que a gente sabe que na engenharia de software não é bem assim que acontece, né? Se a gente pegar uma equipe e pedir para essa equipe desenvolver um produto e depois pedir para essa mesma equipe desenvolver o mesmo produto, ela vai desenvolver diferente, né? Porque a equipe, né, o cenário que aquela equipe está importa muito e a gente nunca consegue fazer, a gente nunca faz a mesma coisa igual duas vezes, né? O cenário é bem diferente. E aí falar um pouco sobre sistemas produtivos. Então, no sistema de produção, no sistema de replicação, você tem um processo bem definido e com as mesmas condições o resultado vai ser sempre o mesmo produto, né? Então um exemplo que eu dei aqui é se você pegar numa linha de fábrica para construção de carro, por exemplo, tem um processo bem definido, né? Onde você treina as pessoas e as pessoas vão fazer sempre da mesma forma e sempre da mesma forma, do mesmo tempo, enfim, vai sempre seguir aquilo e no final o resultado, o carro vai ser sempre igual, né? Você não vê, por exemplo, um carro de uma mesma marca, do mesmo modelo, sendo fabricado com detalhes diferentes, né? Um tem um pouquinho diferente do outro, assim, né? São sempre igual. Então esse é um sistema produtivo, um sistema de replicação. No sistema de criação, que é um sistema mais parecido com o ágil, o produto ele nunca sai igual ao outro. Por quê? Porque a variabilidade ela é vista como algo natural e algo que faz parte. Então, um exemplo para a gente poder comparar esses dois sistemas é assim: no sistema produtivo, o que a gente gera, no sistema de criação, desculpa, o que a gente gera são informações, tá? São receitas. Então, um exemplo disso é o chefe de cozinha, né? Quando ele tá preparando ali as suas receitas, mesmo que ele faça o mesmo prato, ele sempre vai fazer de uma forma diferente, né? Ele vai experimentar e aí ele vai ver, bem, na última vez ficou um pouquinho salgado ou ficou faltando um temperinho ali, ele vai mudar um pouquinho, ele vai sempre fazer uma forma diferente porque ele está definindo alguma coisa para ser usado depois. Então é um processo empírico, ou seja, um processo que é baseado em experimentação. Vai experimentando e vai adaptando, experimentando e adaptando. Num processo de replicação que produz itens, né, que o produto é sempre igual, é um processo prescritivo, ou seja, você segue uma receita e se você seguir aquela receita, o resultado vai ser sempre igual. Então a diferença de um chefe e de um cozinheiro. O cozinheiro ele vai lá, pega uma receita, né, e é o que a maioria de nós faz. A gente pega uma receita na internet, faz aquela receita e se a gente fizer igualzinho aquela receita, seguindo todas as recomendações, o forno aquecido naquele tempo, enfim, do jeito que está escrito naquela receita, que alguém fez o trabalho de chefe de criar, o resultado vai ser sempre igual, né? Então essa é a diferença. Então se na engenharia de software, está inserido num contexto onde um processo ele é criativo e não é reprodutivo, logo a gestão desse tipo de engenharia não pode ser a mesma, né? Então se a gente for olhar para o Manifesto Ágil, a gente vai começar a ver algumas coisas desse tipo. Por exemplo, apenas definir um processo e segui-lo não resolve. Então o Manifesto Ágil diz isso nos seus valores da seguinte forma: responder às mudanças é melhor do que seguir o plano, né? Porque, como eu disse, é um processo criativo, não é um processo empírico, baseado em experimentação. Nós não podemos olhar para as pessoas como um recurso do sistema, né? Como uma pessoa que você vai lá e treina e depois aquela pessoa vai conseguir substituir outra da mesma forma, né? Por quê? Porque as pessoas e as interações entre elas são mais importantes do que os processos e as ferramentas. Também a gente não tem certeza se o que a gente está desenvolvendo é o que o cliente realmente precisa. A gente só vai ter certeza na hora que o cliente for utilizar. A gente desenvolve baseado no que ele explicou para a gente poder fazer, a gente vai desenvolver do jeito que a gente entendeu, a gente vai ter que validar esse entendimento com o cliente e às vezes na hora de usar ele vai ver que não era aquilo que ele queria e que ele precisava de uma coisa diferente. Então a gente não tem certeza disso.
diferente, né, do processo produtivo, que você sabe exatamente o que você quer, você sabe exatamente qual é o resultado. Então o Manifesto Ágil diz o quê? Que a colaboração com o cliente é melhor do que um contrato rígido, né? Porque um contrato rígido você sabe o que você quer. Desenvolvimento de software não é bem assim. Então como que você faz para você poder ser eficaz num ambiente desse, né? Um ambiente onde você não tem certeza se o que você está fazendo é o que realmente precisa. Aí a gente tem o Scrum, né, que a gente conhece bem. O Scrum tem três pilares. O primeiro pilar do Scrum, ele fala de transparência, ou seja, todas as pessoas que estão ali envolvidas naquele projeto, que estão tomando decisões naquele projeto, eles precisam saber de todas as informações que vão impactar no resultado do produto. Então isso tem que ficar transparente para todo mundo e os processos têm que estar bem alinhados. Então, quando eu digo que alguma coisa está pronta, a outra pessoa que participa desse projeto tem que ter a mesma definição de pronta que eu. Porque se o pronto para mim for uma coisa diferente do dela, a gente não vai conseguir se conversar. Então precisa ter essa transparência, todos os aspectos do projeto que impactam no resultado precisa estar claro para todo mundo. A inspeção é o seguinte, de tempos em tempos a gente precisa fazer inspeção no nosso processo para a gente poder ver se a maneira com que nós estamos fazendo, se a maneira que nós estamos envolvendo é a melhor maneira, é a melhor forma e adaptar. E aí a adaptação, que é o terceiro pilar, já é um resultado da inspeção. Então, a partir do momento que eu inspeciono, eu vou lá e faço uma adaptação no processo para eu poder conseguir trabalhar melhor. E aí, depois disso, a gente tem a transparência, a gente divulga isso para todo mundo que está envolvido naquele projeto e isso vira um ciclo. Então, esses são os pilares do Scrum. Como que isso se traduz, por exemplo? Se traduz num quadro que todo mundo consegue entender, né? Isso se traduz na definição de pronto, isso se traduz na definição, nos critérios, isso se define também numa retrospectiva. Então, quando você tem uma retrospectiva, você está fazendo uma inspeção no seu processo. Quando você cria as ações para você poder fazer uma adaptação no seu processo, você está também utilizando esse pilar. Então, o Scrum, ele entende que o desenvolvimento de software, que a engenharia de software, ela é adaptativa, que ela não é rígida, e o processo não deve ser rígido. Então, quando a gente simplesmente cria um processo, né, para desenvolver software e a gente vai trabalhando, sem a gente inspecionar para a gente ver se aquela está sendo a melhor forma de trabalhar, a gente começa a sair fora desse conceito, né, de que as coisas precisam ser adaptadas, né. Então assim como o corpo humano, a natureza, tal, o nosso ambiente de trabalho, ele também é um sistema complexo. Então se você observar o seu corpo humano, ele é um sistema muito complexo, diga-se de passagem, formado por vários subsistemas. Então, sistema respiratório, sistema produtivo, enfim, vários sistemas estão inseridos dentro do sistema do corpo humano. Só que se você tirar a mão, por exemplo, e colocar a mão em cima da mesa, ela não vai escrever. Se você tirar a cabeça e colocar a cabeça em cima da mesa, a cabeça não vai pensar. Se você tirar a perna e colocar a perna em determinado lugar, ela não vai andar. Então quem anda não é a perna, quem escreve não é a mão e quem pensa não é a cabeça, é o corpo todo. Então quando você vai olhar para um sistema complexo, você nunca pode olhar para ele observando as partes, você tem que olhar para o sistema num todo. E aí quando a gente está falando de pensamento, desse tipo de pensamento, a gente está falando de System Thinking, que é pensamento sistêmico, onde você nunca olha as coisas de forma isolada, você sempre olha as coisas como um sistema. Então no pensamento sistêmico, você entende o sistema da seguinte forma: você tem três partes ali. Uma é a função ou o propósito, os elementos e as interações entre eles. Então a função ou o propósito é o que aquele sistema faz. Né? Então, se nós considerarmos que a Bluesoft por exemplo, um sistema, isso aqui poderia estar atrelado à nossa missão. Então, qual é o nosso propósito? Nosso propósito é desenvolver software para poder agregar valor ao nosso cliente, para poder ajudar os nossos clientes. E aí a gente tem os elementos, que podem ser as pessoas, pode ser os clientes, pode ser as ferramentas. E nós temos as regras, as restrições, as relações entre as pessoas, o fluxo, a maneira com que a gente trabalha. E esse sistema gera o comportamento. E esse comportamento vai gerar os eventos. E aí os eventos podem ser, por exemplo, uma contratação, uma demissão, uma entrega de uma feature, um bug, alguma coisa que foi gerada através de um comportamento do sistema. Então, quando tem alguma coisa errada no sistema,
a gente não pode simplesmente olhar e falar assim, a culpa é do elemento, por exemplo, a culpa é da pessoa. Na verdade, a culpa é do sistema. Existe alguma coisa no sistema está permitindo que aquela pessoa tome um determinado tipo de ação. Então, se a gente for voltar naquela ideia do corpo, é mais ou menos isso. Não é a mão que escreve, é o corpo todo. Então, o sistema todo, né, é que está gerando o comportamento, não um elemento específico, certo? Então, assim, se você tem um problema no seu sistema, não adianta você simplesmente falar assim, olha, eu vou trocar esse elemento aqui. Porque se o problema está no seu sistema, as outras pessoas que estão ali vão continuar agindo da mesma forma. Então, a solução precisa estar no sistema. Então, você pode fazer uma mudança, por exemplo, na função, você pode fazer uma mudança na interação, na maneira com que as pessoas estão ali, mudar as regras, mudar as restrições, mexer no processo, mas sempre olhando o todo, nunca olhando as partes, apenas olhando as partes isoladas. Beleza? É isso aí, obrigado.